gente se reunir na presença do Senhor, porque na presença do Senhor a gente tem alegria. Na presença do Senhor a gente tem resposta de oração. Na presença do Senhor a gente tem ânimo. Meu Deus, seja bem-vinda. Bem-vinda também. E Deus, Ele responde às nossas orações, né? Agora, as nossas orações, elas são respondidas conforme todo o planejamento de Deus. Porque quando a gente entra na presença de Deus, Ele dá quietude, Ele dá confiança, Ele dá paz, Ele dá equilíbrio, né? Ele dá compreensão. Deus, ele é soberano. E sabe, assim, quando a gente entra na presença dele, mesmo a gente em silêncio, se emitir uma palavra, diz a palavra de Deus que ainda que a palavra me saia da boca, tu me sondas, né? Tu me sondas por trás e por diante, e sobre ele põe a mão dele. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, de ver resultados de oração e ver o quanto Deus, ele é fiel e anota as nossas orações. Tem orações que a gente não vai nem ver o resultado, mas Ele vai dar o resultado. Por quê? Porque às vezes nem precisa que a gente veja o resultado das nossas orações. Eu vejo muito assim, a minha sogra é uma mulher de oração, uma mulher de muita oração, de muita leitura da palavra. Tem coisas que ela orou e que ela nem viu. Por exemplo, mais na frente de uma igreja ela não viu. Era o sonho, o desejo da vida dela, é que um filho, não é? Seguisse o exemplo do pai que era pastor. Mas ela não está aqui entre nós. Mas a oração dela foi firmada e selada pelo Senhor. Hoje ela não viu, mas tem um filho na frente de uma congregação, não é? Ministrando a palavra, não é? Ela não viu também os netos, mas orou pelos netos, né? Então são coisas que a gente tem que continuar orando e entregando ao Senhor. Porque quando a gente ora, a gente sente um deleite, né? A gente sente um deleite, né? A gente desce de um jeito e quando a gente sobe de outro jeito. Mas não é com aquele orgulho, não é com aquela arrogância, não é com aquela prepotência. A gente sobe porque a gente sabe que a poderosa mão do Senhor, ela nos pega, ela nos ergue e diz assim, olha, eu tenho um domínio sobre tudo e todos. E essa igreja aqui, ela está aberta porque eu creio que tem muita gente orando por ela. Somos a igreja. E quem dá a palavra final é o Senhor. E eu louvo a Deus pela vida das pessoas desta igreja. Eu louvo a Deus porque onde estão, domingo eu não vou, mas eu estou orando. Mas domingo que vem eu vou estar. Isso é amor, isso é comunhão, isso é compromisso, isso é gratidão. E nós vamos começar com o Senhor, olha só. Disse que elas não vinham hoje? Já chegaram no interior? As meninas que ficam viajando. Está vendo como Deus prende? Deus surpreende. Que bom. E aí nós vamos começar com oração. Oração de entrega, sabe? Olha, veja, essa semana eu estava falando com o Patrícia no WhatsApp que o prognóstico do seu Wilson, do seu sogro, né, pai de Júnior também, era que ele não ia ter condições de sobreviver. Os médicos chamam, olha como é que Deus faz. Os médicos chamam a família, diz que ele não tem jeito mais, que só estava dando um paliativo para continuar o coração batendo. A família já começou a se preparar, a emoção da família já era de despedida. Aí o médico disse isso, Jesus disse, quem mandou você falar antes de mim? Louvado seja o nome do Senhor. Quem mandou você falar antes de mim? Aí o Senhor reverteu, seu Wilson sai da UTI e vai para o apartamento e já está em casa, para a glória de Deus. Quantos oraram aqui para o seu Wilson? Muitos oraram para o seu Wilson. Então assim, o tempo de ir é do Senhor. O tempo de resolver é do Senhor. O tempo de orar é para o Senhor. E está aí, seu Wilson. E Patrícia, Tereza, você não acredita. Isso o que, Patrícia? Seu Wilson está em casa. Oração. A igreja orou por ele. Né? E vão
continuar orando, porque a última palavra sobre a vida de seu Wilson, quando ele estiver pronto, Deus leva. Mas tem muita coisa ainda que seu Wilson tem que impactar a sua família, a sua casa, não é? Deus sabe como trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor, que seu pai está perto, está em casa. Vou visitá-lo, viu? Marcar para visitá-lo também. Vamos começar em orar com oração. Queria pedir a Júnior que nos levasse a Deus em oração no início desse culto, entregando todo esse louvor, toda essa entrega de culto, para que a gente fique pleno na presença do Senhor. Por favor, Júnior, vamos orar? Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado por tudo que faz em nossas vidas, por todo o cuidado que tem levado a que nós caminhemos cada vez mais em Teu caminho. Nos protege, Senhor, também dos nossos defeitos e das nossas fraquezas. Nos fortalece na Tua palavra, Senhor. E que o culto de hoje seja abençoado e nos fortaleça o espírito e a alma. Amém. Amém, Senhor. Amém. E eu quero começar, todos fiquem com cabeças curvadas. Eu vou cantar, vou iniciar o culto cantando uma música. O título dela é Tem Alguém Orando. Eu posso sim. Bem, e a gente vai. Quem você quer entregar no altar do Senhor nessa hora? Ore. Ore. E diga, Deus, eu quero o resultado dessa oração. Quem está precisando de oração? Eu e minha casa. Estamos precisando de oração. Sempre eu escuto nas igrejas. Quem está precisando de oração? Eu e minha casa. Então todos nós estamos precisando de oração. Então eu vou cantar. Na medida que eu canto, ore. Escolham alguém que vocês querem entregar no altar do Senhor e orem por essa pessoa. E você que está em casa, faça o mesmo. Sentir
comprometeu em orar. E alguém que se comprometeu a dizer assim, olha, Senhor, eu vou ficar com essa pessoa no teu joelho, no meu joelho, para que tu possa nunca esquecer dessa pessoa. Então, a quem você destinar a orar, continue batalhando para orar, para que Deus dê vitória. Para a honra e glória dele. Então, vamos dar graça ao Senhor. De todo o coração. Você disse que você se comprometeu em orar. Agora nós vamos dar graça. Às vezes a gente não vê o resultado da oração, mas a gente já dá graça ao Senhor. Senhor, eu te dou graça pela vitória conquistada da minha oração. Eu nem estou vendo, mas vamos dar graça. Amém? Aleluia. Você também está aí. Entre diante do trono e cante e dê graça ao Senhor. A Deus, o dono da criação. Só Ele. É só Ele. Você precisa entender a soberania de Deus e dar graça a Ele. Antes que você veja qualquer resultado da sua vida, de alguém que você precisa que tenha vitória. Dê graça. Tome posse. Aleluia. Eu creio nisso. Dai graças de coração ao Deus da criação. Dai graças por seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Dai graças de coração ao Deus da criação. Dai graças por seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Cantai, pois ao fraco Deus ligou e ao pobre sustentou, porque tão grande é seu amor por nós. Cantai, pois ao fraco deu vigor e ao pobre sustentou, porque tão grande é seu amor por nós. Dai graça, Bendita graça de Deus. Isso. dai graças, dai graças. Aleluia. Amém. Aí a gente diz que dá graça ao Senhor e logo de manhã a gente tem um compromisso com o Senhor. Quantos aqui oram de manhã cedo, assim que acorda, no compromisso de falar com o Senhor, entregando o seu dia inteiro ao Senhor? Né? Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer durante o dia, o que vai nos surpreender, né? Mas todos os dias a gente tem que dar graça e agradecer e falar com o Senhor, porque Ele tem prazer quando a gente se relaciona com Ele, de ouvir a nossa voz, não é? Ele tem prazer. Eu acredito assim, Deus como, eu vejo Deus como um pai, e quando o filho vai ao encontro do pai e ele diz assim, pode vir, não tem guarda, não tem empecilho, não tem muralha que atrapalhe o caminho de você trilhar e vir falar comigo e cair nos meus braços. Que coisa legal. Aleluia. Então vamos cantar logo de manhã. Logo de manhã. Que amanhã seja assim, o trilhar de dar graça e logo de manhã falar com o Senhor. Amém? Logo de manhã quero te buscar.
amamos e sabe o quanto Jesus foi derramado o sangue na cruz e que nós temos que honrar Ele até o fim. Porque quem entende quem é Jesus não tem como deixá-lo no meio do caminho. É porque não entendeu ou porque realmente não teve um novo nascimento. E a gente precisa entender, quando você que está aí na rede social, se você não entende, aqui nós não estamos falando de religião, aqui nós estamos falando de Jesus, que é o autor da salvação. É diferente. Quando a gente apresenta Jesus religioso, a gente impõe coisas religiosas. Mas quando a gente apresenta Jesus, que morreu na cruz, por sua vida, por minha vida, por nossas vidas, nós estamos apresentando o Jesus que salva a tua vida, que transforma a tua vida e que muda o teu cativeiro. Em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos cantar em teus altares. Aleluia. O Salmo 84. Aleluia.
ficar em pé e vamos para a comunhão. Nós vamos assim nos congratular. Nós vamos dizer assim, olha, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero me comprometer essa semana em orar por você. E nós vamos dizer assim, como eu estava com saudade, como eu estava com vontade de falar com você. Vamos para a comunhão. Maravilhoso é que os irmãos vivam, porque o amor do Senhor é um amor eterno, né? E eles que nos revestem de graça, de bondade, eles que nos revestem de resiliência, porque quando a gente entra na presença do Senhor, algo sobrenatural, não é natural. Porque pelo nosso meio natural, a gente não vence batalha. Pelo nosso meio natural, a gente não vence a tristeza. Pelo nosso meio natural, a gente não vence nada, absolutamente nada. Mas quando a gente entra na presença do Senhor, algo sinceramente, é algo mesmo sobrenatural, que emana sobre nós e nos dá todo o prazer de falar que Jesus é bom, que a sua misericórdia permanece para sempre, que a graça do Senhor nos reveste todos os dias, que Ele tem o domínio sobre nossa vida e nos dá o vigor. Olha, veja bem, vocês acham que a oração não tem resultado? Tem sim. Vou dizer algo que pode ser hilário para vocês, e você que está aí, pode ser algo hilário para vocês. Nós temos um cachorrinho, esse cachorrinho ele fez uma cirurgia, né? E ele estava sem fazer a necessidade fisiológica dele, precisou fazer o xixi, fazer o número 2. E eu comecei a orar, disse, ai Deus, desde sexta-feira que ele não faz a necessidade fisiológica, Senhor, põe a tua mão, Senhor, faz alguma coisa, faz com que ele faça essa necessidade. Vocês podem até achar engraçado, mas assim, que coisa besta você foi incomodar o Senhor, besta para você, porque para mim,
Não existe nada besta para eu entregar nas mãos do Senhor. Nada, mas absolutamente. Eu acho que ele fica rindo. Acho que o Senhor, quando fala com ele, ele é assim, meu Deus, eu estou falando contigo uma coisa que. Mas eu quero mesmo te incomodar, porque eu não tenho o que fazer, mas tu tem como fazer. E quando eu vinha no caminho para casa, o nosso filho mandou uma mensagem. Ele conseguiu fazer, depois da cirurgia, desde sexta-feira. Né? Então, assim, é besta, mas o que seja pequeno e besta, para que o outro fale, não ache que é besta para você, não. Deus quer que você fale tudo, absolutamente tudo para Ele. Então nós vamos ter que estar na presença do Senhor, porque Ele tem prazer de ouvir a nossa voz. Se o seu problema foi esse pequenininho, hoje, para você foi pequenininho, para mim foi angustiante. Então a minha dor não é a sua, nem a sua é a minha. Mas eu posso orar por você e você pode orar por mim, amém? Então, vamos falar com o Senhor. E aí nós vamos agora entregar essa parte do culto para que Deus possa ministrar na vida de Mário, que Deus possa fazer com que o Espírito Santo fale através do pastor Mário, não é? E eu vou pedir para que Patrícia nos leve a Deus em oração, a vida de Mário, para que ele possa falar o que Deus colocar no coração dele, amém? Nosso querido Deus, que pode estar na sua presença, Senhor, poder ouvir através de orações também seus conselhos e seu amor para conosco. Ó Senhor, continua aqui conosco através da palavra que vai ser dita agora, Senhor. Fala através do pastor Mário, para que atinja os nossos corações e que a gente possa usar toda a sua palavra no nosso dia a dia, Senhor Jesus. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo tempo da graça, que o Senhor sempre abençoe e esteja aqui com cada um de nós. Amém. 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 Com a palavra, Mário. Olá a todos, boa noite, graça e paz. Mais uma vez aqui, e dessa vez convidando vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, para o Salmo 122. 122. Não sei aí na sua Bíblia qual é o título que a versão que você utiliza colocou. A minha aqui tem oração pela paz de Jerusalém. Outras Bíblias têm a cidade amada. A cidade amada. Vamos ler então este salmo. Vamos ler inicialmente ele todo, depois ver o contexto dele e a aplicação dele para as nossas vidas. Nós estamos aqui refletindo esses domingos, né? Numa série que chamamos Caminhada da Vida. Caminhada da Vida. E hoje é Caminhada da Vida. Alegre-se na presença do Senhor. Alegre-se na presença de Deus. É um salmo de alegria. Este salmo é muito conhecido, provavelmente você já leu muitas vezes. Já cantou sobre ele também, tem várias canções relacionadas a este salmo. E então é ele que nós vamos ler aqui nesta hora, Salmo 122. Ele está inserido dentro de uma perícope, um estudo que se faz, esse intra-salmo, que se chama de Salmo de Romagem, ou Salmo de Peregrinação, ou Salmo de Degraus. Depois a gente explica por que esse salmo é considerado assim. Aí na sua Bíblia deve estar assim, logo abaixo, escrito do título, Cântico de Peregrinação de Davi. Tem isso? Provavelmente tem. Este sim, é um salmo de Davi. Os outros dois que nós abordamos, não tem o autor determinado, mas este aqui tem. Do Salmo de Romagem, esse é o primeiro que é, de fato, escrito por Davi. Ele escreveu assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida,
para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde com o entendimento desta palavra. Como eu disse, o título dessa série é Caminhada da Vida. Caminhada da Vida. E nessa caminhada da vida, nós estamos aqui colocando a caminhada da vida, tirando lições, extraindo lições dos Salmos de Romanos. Como vai a sua caminhada da vida? Se você fizer um balanço, você já passou por tantas coisas até aqui, não é? Muitas coisas. Desafios, sucessos, fracassos, lições aprendidas ao longo do caminho. Teve que ser testado em autoconhecimento, em resiliência demais resiliência. Relacionamentos. Não é fácil a caminhada da vida. Há uma outra caminhada da vida que todos devemos buscar, caminhada da vida com Deus, ou caminhada da vida espiritual. Então a pergunta também é insistente: como está a sua caminhada espiritual, a sua caminhada com Deus? No domingo passado a gente fez aqui um desafio: quantos querem abraçar a caminhada da vida com Deus? Todo mundo diz: eu quero. Então a gente diz assim, lá no primeiro Salmo, Salmo 120, que é o primeiro Salmo de romagem, são 15, o primeiro é o 120, a palavra diz: comece essa caminhada da vida com Deus orando, porque o povo de Israel saía dos seus lugares para subir o Monte Sião, para ir ao tabernáculo, na época que era o tabernáculo, o templo foi depois, para render graças ao Senhor. E o Salmo diz assim: comece tudo orando. O Salmo 120 diz assim: comece tudo orando. Comece tudo orando, porque Ele ouve. Deus ouve. Mesmo que sua oração seja bem simples, como o Cristina aqui falou há pouco. Para os nossos olhares pode ser, mas para Deus não. Deus não tem gradação de algo mais importante, menos importante. Todos são pedidos que chegam a Ele. Ele não faz acepção de pessoas, nem acepção de pedidos. Comece tudo orando. Creia que Ele ouve e siga em paz. O Salmo 121, que foi da semana passada, eleva os meus olhos para os montes. Por quê? Porque quando você dá o primeiro passo na caminhada da vida e na caminhada com Deus nesta vida, vão aparecer as dificuldades, vão aparecer os montes atrapalhando a sua visão, vão surgir os perigos ao longo da jornada, mas firme está o seu caminhar, porque nesta caminhada há um guarda, o guarda de Israel com você. Aqui no Salmo 122 é a chegada a Jerusalém. Então, quando eles avistam Jerusalém, eles se alegram. Vamos à casa do Senhor, eles estão chegando em Jerusalém. Aqui eu me lembro de Lemuel, que foi a Israel, né? E, viu, Gorete? Ele, quando a caravana dele, quando foi chegar a Jerusalém, eles programaram a chegada no final da tarde. No pôr do sol, e essa visão da chegada, como Jerusalém é a cidade alta, você avista a cidade dourada, há um reflexo do sol sobre as rochas ali, né? Você me disse isso, avistou a cidade como uma cidade dourada, o reflexo do sol ali. Então aquela chegada foi espetacular, vocês cantando, né? Jerusalém, Jerusalém, foi uma emoção grande, ele me contou. Também, da mesma forma, os irmãos aqui, os judeus, saindo das diversas tribos em direção a Sião, em direção a Jerusalém,
também se emocionavam, se alegravam na presença de Deus. Nessa jornada, a caminhada da vida com Deus é imprescindível. Eu já disse aqui e fico repetindo isso muitas vezes. 3 coisas fundamentais. A primeira é a oração, que é o termômetro para saber se você está bem ou não está bem com Ele, é a oração. É a leitura da palavra e é a fé, que nos envolve no sentido de confiança, no sentido de que o que nós fazemos na vida, o sentido está na fé em Jesus. A fé nos dá sentido na nossa vida. A oração é um termômetro. Agora, deixa eu dizer uma coisa interessante sobre a leitura da Bíblia. Eu vi esses dias e eu não esqueci essa frase. Olha só, vou dizer, vai lá. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está lendo você. Quando você está lendo a Bíblia, Ele está lendo você. Amém? Pense nisso. Porque quando é que Deus fala com você? Quando você abre a palavra. Porque sabe que a palavra dele. Ele está dando recados para você. Achei essa frase muito impactante. Quando eu estou lendo Deus, lendo a palavra, Ele está lendo a minha vida. Desejando que a minha vida seja a vida caminhando com Ele, ao lado dele. Há muitas pessoas buscando esse contato, realizando sacrifícios físicos. Eu tenho acompanhado um senhor que saiu de Caruaru em 2023 e ele está andando com a cruz de 30 quilos nas costas. É um homem já, acho que tem próximo de 80 anos. Estou acompanhando ele no Instagram para ver a situação dele. Ele está carregando essa coisa aqui pelo interior do Nordeste, já passou pelo Rio Grande do Norte, já vai em direção ao Ceará, para chegar até uma cidade de São Luís do Maranhão, próximo a São Luís do Maranhão, que a missão dele é a caminhada da vida dele. Mas sabe o que, é que a Bíblia fala sobre isso? Oséias 6,6 diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Salmo 51, 17, não esqueça disso. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus. A cruz que você tem que carregar nas costas. Não é sair quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros atrás de um altar físico que você projetou como sacrifício seu. Não é andar 800 quilômetros como milhares de pessoas andam durante o ano no norte da Espanha, atravessando o caminho de Santiago de Compostela e outros locais do mundo. O islamismo, por exemplo, há caminhadas grandes, seja uma grande caminhada no Iraque e outras caminhadas para a Meca, etc. Mas Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus, ou seja, atenção, qual é o meu sacrifício? Qual é o meu suor para Deus? São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que Deus quer é o seu sacrifício de você abrir e eu abrir os nossos corações, deixar que Ele caminhe conosco na jornada da vida. Essa jornada que é inevitável para todos nós. Então, esses salmos de romagem, eles nos dão assim essa visão e a importância de que nesta caminhada devemos ter cuidados dos perigos que advêm em cada passo e o que devemos fazer nessa jornada que trilhamos. Esse Salmo 122 tem 3 aspectos aqui dele bem distintos, olhando para o Salmo como um todo. Nos versículos 1 e 2 a gente vê a alegria na chegada.
E ao final aqui, eu vou fazer uma breve reflexão, talvez vocês já ouviram, vão relembrar. É importante eu chegar todo domingo para a igreja? Ou não é? É suficiente essa chegada? As famílias das tribos, Israel é chamada de a família das tribos, nessa época era a família das tribos, a expressão que se usa. Israel é assim denominada, a família das tribos. Chegavam com grande expectativa, pelo menos 3 vezes por ano. Na Páscoa, na colheita, na festa dos tabernáculos, eles iam tristes, iam alegres, iam cantando. Lembrou quando avistou Jerusalém? Cantou. Não foi? Da mesma forma. Então, como está a nossa caminhada espiritual? Nossa caminhada na vida é uma condição sine qua non, a gente tem que caminhar, sobrevivência, etc. Mas a caminhada com Deus como está? Uma vez por semana é suficiente? Tem gente que acha que não precisa, nem mesmo mais uma semana ou que seja buscar a Deus. Depois, no final a gente faz um breve comentário sobre isso. Então, nos versículos 1 e 2 eles falam da alegria de estar na presença de Deus na chegada a Jerusalém. Dos versículos 3 a 5 vai falar da união, dos laços de união entre as tribos nessa chegada a Sião. O versículo, por exemplo, 4 e 5, eles definem a missão do Salmo de Romagem. Se você me perguntasse aqui, Marcos, já pregou essa terceira mensagem sobre os passos do Salmo de Romagem, me resuma o Salmo de Romagem em 2 palavras. Então eu responderia assim: os objetivos do Salmo de Romagem são, baseado em 122, 4 e 5, são 2 coisas. Render graças ao Senhor, número 1. E entregar os seus problemas nos tronos da justiça. Então eles iam para lá para render graças ao Senhor, e os conflitos que eles tinham entre tribos e tinham, entregar isso na justiça de Deus. Olha os termos que tem aí. Versículo 4, agora finalzinho dele, olha aí. Para o quê? Renderem graças ao nome do Senhor. Esse é o objetivo maior. A caminhada da vida do povo de Israel que saiu dos lugares para Jerusalém, qual era o objetivo maior? Render graças ao nome do Senhor. E também porque lá estão os tronos de justiça. Nessa época, não fazia muito tempo que Davi conquistou Jerusalém. Jerusalém era de outro povo, de jebuseus e tal. E esses povos não entregaram Jerusalém de graça e foram embora. Ah, tá bom, fica aí com a cidade. Não, eles ficaram de longe brigando, eram lutas. Então, eram perseguições, eram lutas. O povo precisava estar o quê? Unido. Laços de união. As tribos sobem, né? Sobem as tribos, no versículo 4. Para onde sobem as tribos? Esse subir as tribos, essa caminhada deles, subindo para Jerusalém. Então, era um clamor também aqui por união. E na terceira parte, que é a visão da paz. Entre os versículos 6 e 9, a palavra paz, ela se apresenta em 3 formatos, né? Paz em Jerusalém, paz no meio do povo e paz em você. Observe exatamente isso. Versículo 6. Orem pelo quê? Pela paz de Jerusalém. No versículo 7. Reine paz em seu meio, na comunidade, nas tribos. E por fim, no versículo 8, eu peço paz em você. Amém? Se você não estiver em paz, esse fato de você não estar em paz em sua caminhada reflete na comunidade e reflete no todo. Então, são 3 impressões aqui importantes deste salmo
de romagem, o Salmo 122. Alegre-se na presença do Senhor. Quando eles entravam em Jerusalém, olha o versículo 1 é muito conhecido: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As 2 assim. Eles estavam tão eufóricos, né? Fica às vezes tremendo assim, de tanta alegria, fica assim uma emoção, que eles disseram assim, não sei qual é a sua versão aí, a minha está dizendo assim: pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Isso é um ato de admiração. Como é que está a sua versão aí? A minha é pararam os nossos pés. Nossos pés estão parados. Parados. Eles estavam caminhando junto, expectativa, chegaram em Jerusalém. Tremeu assim, e Nebel, você tem uma sensação assim de, cara, eu estou chegando em Jerusalém, né? E ficaram se admirados, parou, admirando, ó Jerusalém. E falam, você está construído como uma cidade sólida, por onde nós, as tribos aqui, subimos, as tribos do Senhor, como convém a Israel. Havia nessa época um tabernáculo, ainda não havia o templo. O tabernáculo é uma área pequena, Júnior. Media 50 metros por 25. Não era grande. Tinha até lá em Israel, não sei exatamente em que parte, um protótipo do tabernáculo original, né? Algumas coisas de turismo, os turistas passam lá, eles fizeram, ergueram na parte do deserto lá, como era a dimensão exata do tabernáculo. Você observa pelas filmagens que não é uma área muito grande. O lugar santo que ficava dentro do tabernáculo, tem o lugar santo, o santo dos santos. Era menor ainda, media 10 por 5. E o santo dos santos, 5 metros por 5 metros. Um lugar bem menor ainda. O povo todo ficava nos átrios, os chamados átrios externos, onde eles chegavam e eram oferecidos os sacrifícios a Deus. E os sacerdotes entravam para o lugar santo, o santo dos santos, para remir os pecados daquele povo. Nesse santo lugar, que era uma antessala ao santo dos santos, havia um altar de incenso, uma mesa de pães da proposição e um candelabro de ouro, apenas isso. E no santo dos santos, só 2 peças, a arca da aliança e o propiciatório, que era uma tampa de arca, onde o sacerdote aspergia o sangue em remissão aos pecados do povo. Depois Davi constrói o templo nessa mesma área, que hoje o local do templo original de Davi está uma mesquita, chamada Mesquita Domo da Rocha, sob influência e controle e domínio dos muçulmanos, da religião islâmica. E para nós, o que representa o templo de Israel? Para nós hoje no Novo Testamento. Aí a gente se baseia em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo, o quê? Se rasgou em 2, de alto a baixo. Quando Jesus morreu, o véu rasgou, e Deus saiu daquele lugar para não mais habitar fisicamente naquele templo, feito por mãos humanas. Deus deu fim ao templo e o sistema religioso de adoração. Até porque esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, como sabemos. Com o véu do templo se rasgando, o templo que ele espera que busquemos é do Espírito Santo habitando em nós. Aí ele vai dizer:
templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo habitando em nós. E essa experiência de Deus habitando em nós através do Espírito Santo é aquilo que diz em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. E com esse Espírito Santo habitando em nós, aí que reside a nossa força. Esse salmo há um sentimento de alegria do peregrino rumo à casa do Senhor, como ocorre aqui no versículo 1. Alegrei-me, alegrei-me. Venha para a casa do Senhor alegre, apesar das dificuldades e das lutas. O versículo 2 a 5 é uma admiração das tribos pela cidade de Jerusalém. Muitos isso ocorria uma vez ou duas na vida, a maioria não conseguia fazer isso todos os anos. Pela idade, por outros aspectos, os que podiam repetir isso pelo menos 3 vezes ao ano, mas nem todo mundo. Quando diz assim, meus pés já estão dentro do templo, já estão entrando dentro da cidade, já estão entrando na cidade, entrando nas portas da cidade e dando graças ao Senhor. Por que é importante ir ao templo? Por que é importante buscar ao Senhor na igreja? Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos como é de costume. Não deixemos de nos congregarmos. Há aquela frase que repete aqui, mas ela isso originalmente foi do padre chamado João da Cruz. Esse padre disse assim uma vez: a alma virtuosa que está só, ou seja, uma pessoa que está só, é como brasa que está só. Em vez de esquentar, ela se tornará cada vez mais fria. Então vou contar a historinha aqui, que eu acho que vocês já ouviram sim. Eu mesmo já disse isso aqui há alguns anos atrás, se não me engano, sobre essa questão de ser ou não ser importante e a igreja, porque esse salmo aqui nos leva a isso. Alegrei-me quando me disseram: você tem ido à igreja com alegria na caminhada da vida com Deus? Então, aconteceu o seguinte, isso é fato verídico. Um frequentador de uma igreja escreveu para o editor de um jornal e reclamou que não fazia sentido para ele ir mais à igreja todos os domingos. Você pensa que foi só ele que pensou assim, né? Tem muita gente assim. Aliás, o IBGE tem os scouts de religião, né? Catolicismo, evangélicos, espiritismo, tem várias vertentes, né? Afro, não sei o quê. Aí tem assim, esqueci aqui o nome exato, não identificados, ou que é o correspondente a desigrejados, ou pessoas que não vão mais à igreja. Esse é o percentual que tem mais crescido nos últimos tempos aqui. Há 10 anos, ou 10 anos atrás, era 0, alguma coisa. Hoje representa quase 10% da população brasileira nessa visão de não desejar mais estar presente fisicamente nos templos. E agora, com a modernidade da internet, com cultos virtuais, aí que essa tendência está aumentando. Então é sempre bom a gente refletir e fazer essa pergunta: é importante ao templo? Posso ficar em casa. Aí essa pessoa disse isso lá no jornal, mandou lá uma mensagem, diz assim: eu tenho ido à igreja por 30 anos. E durante esse tempo eu ouvi uns 3.000 sermões. Mas por minha vida eu não consigo lembrar de nenhum deles. Assim eu penso que estou perdendo meu tempo. E os pastores estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. Eu estava vendo a minha estatística lá no YouTube. Já preguei 256 sermões de 2020 para cá. Porque
porque aqueles estão no YouTube, porque a gente lá na CCAB não tinha internet, então ali aquelas mensagens não foram gravadas, mas lá para cá são 200 e tantos. Vocês se lembram de alguma? Algumas delas fortaleceram você? A mim sim. Eu saio assim fortalecido. As 7 igrejas do Apocalipse para mim foram muito impactantes. Aquela série na época da pandemia, as perguntas fundamentais da Bíblia, eu não esqueço. As parábolas. Aquela mensagem, onde estás? É a primeira pergunta na Bíblia. Quando Deus, no cair da tarde, pergunta, onde estás? E eu fiz uma mensagem sobre isso. Depois fui lá para Tiago 4,14. O que é a vida? Então, para mim, são mensagens que impactaram. Mas essa pessoa aqui diz que nem se lembra dessas mensagens. E foi mais direto, perder tempo, indo perder tempo, desperdicando o tempo do pregador, abrindo a Bíblia. Não se lembra daquela frase que eu disse no início aqui, né? Quando eu estou lendo a Bíblia, Deus está lendo a mim. Aí continua a historinha. Essa carta iniciou grande controvérsia na coluna Cartas do Editor. E o chefe do jornal, né, o chefe do editorial do jornal, por semanas foi recebendo mensagens e publicando cartas sobre o assunto, até que alguém escreveu o seguinte argumento. Preste atenção. Eu estou já há 30 anos. Eu estou casado há 30 anos. Claramente assim. 34. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Mas, por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma delas. Mas uma coisa eu sei. Todas elas me nutriram e me deram força para que eu precisava fazer no meu trabalho. Deu energia e força. Se minha esposa não me tivesse dado essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha fome espiritual, eu já estaria hoje morto espiritualmente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que eu devo ir à igreja além dessa história? Primeiro, eu devo ir à igreja por causa do dono da igreja. Amém? Salmo 84, 1-4, que é a canção que nós cantamos aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ou seja, o tabernáculo é de quem? Do Senhor dos exércitos. É por ele que eu venho. A minha alma suspira, a sua alma suspira e desfalece, fica assim embebecida quando avista os átrios do Senhor. Sim ou não? É isso que o salmista está dizendo aqui. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os filhotes, perto dos altares. Senhor, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Ora, se o pardal vai em busca de uma casa, e as andorinhas fazem ninhos para os seus filhotes, e eu faço o quê? Então eu venho para a igreja, não para entretenimento, não para melhorar minha autoestima, ou para ampliar minhas amizades. Porque se falharmos nisso, a gente vai perder a oportunidade de estar verdadeiramente nos átrios do Senhor.
Então venha para a igreja por causa daquele que é o dono da igreja, que é o Senhor dos Exércitos. Em segundo lugar, venha para a igreja por causa da comunhão. É aquela questão da brasa. Se eu decidir que esse vindo aqui é uma perda de tempo, eu vou ficar em casa, a minha brasa vai esfriar naturalmente. A comunhão é fundamental para o fortalecimento. O povo saía das tribos em direção a Jerusalém para também ter comunhão entre eles. Era a união deles. Resolver os problemas, inclusive judiciais deles, os problemas deles, juntos. Sabe por que é importante a comunhão? Tem vários versículos da Bíblia sobre a importância da comunhão, de estar juntos na igreja. Um supre a necessidade do outro. Um está esfriando, o outro dá calor para que a pessoa se esquente também espiritualmente. Um se junta ao outro. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz algo muito importante sobre a comunhão na igreja. Eu venho para a igreja por causa do dono. Eu venho para a igreja por causa da comunhão. E sobre isso, o versículo diz assim: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É assim nós devemos andar. Andar na luz é andar em comunhão uns com os outros. Walter McAllister, esposo, teólogo, mensagem, disse uma frase legal sobre isso. Olha só. A igreja não é chamada para ser eficiente, grande ou rica. Ela é chamada para ser fiel. E a fidelidade depende muito da comunhão daqueles que andam na luz. E em terceiro lugar, eu venho à igreja. Alegrei-me quando disse, vou à igreja por causa dos perdidos. Das pessoas perdidas. Eu preciso ir à igreja. Mateus 10, 7 diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino de Deus está próximo. É aqui também o lugar que eu venho, por causa dos perdidos, para pregar a salvação aos perdidos. Pode ser que tenha poucas pessoas aqui, mas tem muitas pessoas ali. E a mensagem fica aí na internet. Mais de 20, 40 pessoas ao longo da semana, essas mensagens estão lá na rede social, pessoas assistem, veem. Então, seja aqui, seja ali, também eu venho por causa dos perdidos. Essa mensagem da salvação, a mensagem do reino, precisa ser pregada. Amém? E a missão da igreja. Romanos 10, 14 diz: como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles do quê? Que anunciam as boas novas. Crente que vem para a igreja por causa do perdido não é feio. Nem os pés são bonitos. Amém? Pode ficar certo isso. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. É no sentido daqueles que andam, que gastam poeira falando de Jesus para outras pessoas, porque esta é a missão. A igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros.
Essa é uma frase de um teólogo chamado William Temple. A igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício daqueles que não são membros, ou seja, estamos aqui também pensando nos perdidos. A visão de evangelização, a visão de essa mensagem não ficar somente para mim. Se vocês estão aqui é porque alguma pessoa disse para você sobre essa mensagem, você entendeu, o Espírito Santo tocou o seu coração e transformou você em uma nova criatura. E por fim, eu também venho à igreja para amar uns aos outros. 1 João 4. Eu venho à igreja para orar uns pelos outros. Eu venho à igreja para exortar uns aos outros, a animar, a incentivar. Eu venho à igreja para servir uns aos outros. Eu venho à igreja para instruir uns aos outros. Eu venho para honrar uns aos outros. Para ser bom e para ser misericordioso uns com os outros. Por isso, venho à igreja. Amém? Aquele povo andava dezenas de quilômetros para chegar em Jerusalém em condições muito precárias. Hoje a gente tem carro, muito confortável. A grande maioria, nem todos, né? Ainda muita gente vai a pé, vai no sacrifício para chegar ao templo. Anime-se para vir ao templo. Anime-se para buscar a Deus. E a atitude ao contrário disso, inevitavelmente vai esfriar a sua fé. E você vai desanimar de estar presente. Os benefícios são muito grandes. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, no dia do Senhor. Eu queria que Maria baixasse a música. Eu vou cantar essa cançãozinha, esse corinho antigo, né? Eu, na última parte, diz assim, movido pela fé no nosso Salvador, para louvar o nosso Criador. Amém? Você pode dizer isso, você pode cantar isso, que é cantar o Salmo 122, de verdade. Será que você é capaz de agir como aqueles judeus, aquelas tribos que saíam alegremente, apesar das dificuldades, apesar dos perigos que a gente viu no domingo passado, mas eles iam, apesar disso, iam. E quando chegaram lá, ficaram maravilhados. Não vinham para a igreja por obrigação. Vinham para a igreja por satisfação. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. 2 vezes. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. O servo do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor, no dia do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor, no dia do Senhor. Movido pela fé no nosso Salvador, para louvar o nosso Criador. Eu sei para estudar o livro do Senhor. Para estudar o livro do Senhor. Eu criei aqui uma dupla estrofe no meio, aqui, mas deu tudo certo e era isso. O corinho não era, dizia que ele cantava com ela. Tirou do baú. Tirei do baú, e é do baú que a gente tem que tirar essas coisas assim, para fortalecer, dizer assim, o sentido da vida espiritual, um dos mais importantes, é a gente ter prazer, alegrar-se nos átrios do Senhor. Amém? Amém. Gostaram dessa canção? A turma das antigas relembrou, e a turma da jovialidade, vocês cantavam isso? Antes cantávamos, sim. Sempre cantamos isto. Amém? Amém. Vamos dizer juntos? O último, primeiro versículo, repetir todo mundo junto?
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quero vê-los aqui sempre na casa do Senhor. Amém. Busque sempre o Senhor. Com alegria. Com alegria. E se você estiver triste, venha a si mesmo. Deus vai estar ao seu lado, lhe confortando e lhe dando algo que o salmista repete muito aqui. Paz, paz, paz. Ele vai dar paz. Ele ouve, ele dá paz. Amém. Queridos, vamos ficar em pé, então? Obrigado pela presença de vocês. Muitas pessoas viajando, não estão aqui hoje conosco. Nós íamos realizar hoje a ceia do Senhor, mas houve um problema de agenda. Nós somos transferidos para o próximo mês de setembro, tá certo? Com uma presença maior de pessoas aqui. Então, se alguém perguntar sobre a ceia, seria exatamente hoje, mas ela foi transferida para o próximo mês de setembro, logo no início. Se Deus quiser, nós vamos realizar aqui a ceia do Senhor, você está sendo convidado. Venha sempre, alegre-se nos atos do Senhor. Esta é a minha oração para você que está aqui presente, você que está aí nas redes sociais, que está em casa. Eu só admito você ficar aí se eu tiver condições físicas mesmo, porque tendo uma roupa, saia e venha da igreja. Tem um calor humano aqui que o virtual não consegue fazer, só o presencial que consegue fazer. A gente sai fortalecido. Mais de 33 mil reflexões já fizemos. É muita reflexão. Eu não me lembro bem, tem alguns que eu gosto pra caramba. Ela sabe. Feijão com arroz, gosto demais. E os sermões fortaleceram você. E as palavras aqui também são refeições espirituais. Espero que sim. Revisite um dos textos e uma das mensagens. Vou confessar algo aqui. Olha, eu vou confessar algo aqui. Mas vai confessar a coisa mais íntima, né? Eu não gostava de me ouvir. Só se ouviu. Você, assim, vídeo, eu, poesia, né? Eu não gostava. Tá certo? Mas hoje eu lavo minhas louças no meu filho. Porque ela faz a comida, refeições que me nutrem, eu compenso lá. Inclusive eu fiz alguns quando eu estive doente agora, aprendi a fazer algumas coisinhas. Aprendeu bastante. Mas. Era eu fazia. E servir na bandeja. Isso. Mas faço por ele também. E as palavras aqui venham nutrir o seu espírito. Eu consigo me ouvir hoje com alegria. E essa mensagem de hoje eu vou ouvir amanhã novamente. Eu vou dizer, Senhor, amigo, obrigado. Eu estou aprendendo mais e mais, mas eu aprendo comigo mesmo. Porque eu sou apenas um intérprete daquilo que Deus manda falar. Quero que você leve para casa hoje, entre outras frases. Quando eu leio a palavra, Deus lê você. Amém? Que o Senhor abençoe e guarde você nessa semana. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta noite. Aqueles que saíram das suas casas, vieram até aqui, se alegraram na tua presença, apesar das dificuldades, dos problemas. Estão aqui sabendo o que estão fazendo, o que estão buscando, os teus átrios, Senhor, pedindo forças, fortalecimento na fé, para continuar a jornada da vida, sempre ao lado de Ti. Ó Deus, pessoas estão aqui, mas estão vivendo problemas muito sérios na vida. Há pessoas da família que estão doentes, ó Pai, bem doentes. E essas pessoas estão clamando, e aqui clamamos juntos, ó Senhor, vem com tua mão poderosa e restaura
cura, que renova aqueles que estão precisando disto, Senhor. Há pessoas que estão precisando de cura, há pessoas que estão precisando de libertação, há pessoas que precisam de renovação, há pessoas que precisam de alegria, são tristes. Concede tudo isto. Da mesma forma como aquele povo saía dos lugares distantes e ia para Jerusalém nessa expectativa de render graças a Ti, entregar os problemas a Ti, Senhor, porque em Ti confiamos, na direção e nas respostas aos nossos problemas, tudo de acordo com a Tua vontade. Nos fortalece, nos dá alegria, força para continuar a vida caminhando na Tua presença. Assim oramos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus,